conexão social faz parte da vida. Não nascemos de forma isolada, muito pelo contrário. Somos seres humanos sociais. Em um mundo com tantos recursos tecnológicos de comunicação, ainda existe espaço para o sentimento de solidão. Estamos o tempo todo conectados, sedentos por informações dos mais diversos tipos. Mas ainda assim, muitas vezes acabamos nos sentindo sozinhos e sem perspectivas futuras com relação à vida. De fato, os seres humanos não nasceram para viverem sós. Nós somos seres que precisamos da companhia, do carinho, da proteção e da amizade. É na troca, dentro das relações ou papéis que representamos, que desenvolvemos competência para interagir com cada um deles. O pior tipo de solidão é aquele que, mesmo em companhia de pessoas queridas, sentimos o vazio. Tá aí, gente, já estava no papo aqui com a nossa queridíssima psicóloga, mais uma vez no Você Bonita, Janaína Leão, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. E a mesma pergunta que eu fiz ali ao lado, né, da doutora Gisela falando de doença autoimune, eu jogo para você. Por que a gente tem notado, então, que as pessoas estão se sentindo mais sozinhas, né? Ou estão com uma solidão interna, estão num momento... É complicado e isso é tão angustiante, né? Bem-vinda. Obrigada, Carol. É importante, então, nós lembrarmos o seguinte: estar só é uma condição, é uma escolha e é uma escolha que envolve uma emoção positiva. Então, por exemplo, olha, morar sozinho, vou no restaurante sozinho, vou fazer uma viagem sozinha. Uhum. Então, isso é um comportamento saudável e que as pessoas elas devem usufruir e se aproveitar disso. O que acontece? Muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas, né? E aí... Entendi. E aí precisa o tempo inteiro estar num grupo. E essas pessoas, não necessariamente, elas não têm uma solidão. Porque a solidão é algo interno, né? É em decorrência de um isolamento, de uma sensação de vazio. Às vezes a pessoa pode estar envolvida num grupo, um monte de gente e se sentir totalmente perdida. Tá um peixe fora d'água, literalmente. Exatamente, exatamente. E isso, na verdade, é o que traz a angústia e que gera aí uma série de coisas, porque a qualidade de vida diminui e tem um impacto mesmo na saúde, né? Um impacto social muito grande, porque na maioria das vezes elas acabam distorcendo a leitura dos outros. Então elas dizem assim, eu não vou sair porque na outra vez que eu saí aquela pessoa ela não fez muita questão que eu estivesse naquele local. Entendi. Eu não vou sair porque ela não me deu uma risada, não me recebeu muito bem. Então esse comportamento já mostra que o isolamento que ela está criando já está causando prejuízos. E quando causa prejuízos é que deve ficar em alerta. E aí procurar ajuda. Muito bem. A gente foi ouvir o que o pessoal nas ruas tem falado a respeito disso. Fizemos algumas perguntinhas. Olha lá. Bom, eu costumo ir para o cinema sozinha, é uma coisa que eu faço bastante. Agora, já jantar, eu acho que eu prefiro uma companhia, porque eu acho um pouquinho chato chegar no restaurante sozinha. Eu costumo jantar sozinha porque eu acho que é um momento meu e eu procuro fazer isso pelo menos uma vez por mês para ter um momento de calma e poder escolher as coisas que eu quero e fazer tudo tranquila. Eu me sinto mais sozinha durante o dia quando eu tô no computador ou nas redes sociais, em casa. E eu gosto de estar sozinha, eu me sinto melhor porque eu tô sempre na escola, tem sempre muito barulho, muita gente perto de mim. Então eu gosto de ficar sozinha, em silêncio e conectada comigo mesma. Eu me sinto sozinha às vezes à noite, depois do banho, antes do banho, ou quando tá a semana muito cheia, e até mesmo no meio dos meus amigos, que você fala, nossa, tem bastante gente aqui, mas não tô confortável, não tô com ninguém, sabe? Tá com todo mundo e não tá com ninguém ao mesmo tempo. Eu acho que todo mundo sente um pouco isso, é normal. Eu acho que vai de fase para fase da vida. Mas tá tudo bem, que dia seguinte tá tudo ok, tá tudo bem, eu já tô melhor, ou não. Eu acho que é normal de todo mundo. Deixamos algumas palavrinhas aí no ar. Queria ouvir a sua análise. O que a gente tem que se preocupar de fato com o tema?
Ótimo. Precisamos, então, nos preocupar com o tema referente à qualidade das relações. É a forma como a gente se vincula com as pessoas, né? Então, criar relacionamentos pautados na segurança, na confiança, na troca, no afeto, no acolhimento e não apenas, né, um relacionamento pautado na discórdia, na exigência, no não reconhecimento, na cobrança, exatamente isso. Então, é preciso criar vínculo para que a pessoa chegue e ela consiga dizer para ti, olha, não estou bem, eu preciso de ajuda. Percebo que estou me isolando, antes eu não era assim. Estou diferente, criar esses comportamentos. E tu sabe que tem algumas pesquisas nos Estados Unidos e na Europa que eles analisaram o seguinte: 50% das pessoas que têm esse isolamento e acabam se isolando de uma sociedade com sensação de vazio, elas cometem suicídio. 50% então tem morte prematura, elas bebem mais, fumam mais, têm problemas cardíacos e problemas de AVC também. Nossa. Então, olha que interessante, o quanto o isolamento, porque nós somos seres sociais, né? A gente precisa do contato, mas também a gente precisa ter os nossos momentos a sós. E que isso seja algo que, no momento que estamos a sós, seja prazeroso. Com qualidade. Com qualidade. Exato. Para ser produtivo, porque também é importante. Agora, você acha que as redes sociais estão atrapalhando também essa história? Tem um papel importante? Sim, porque as redes sociais mascaram, né? Então, tu chega em casa, pega a tua rede social, vai no banheiro, usa a rede social, tá no carro, rede social, tu não tá em contato com os teus sentimentos, com aquilo que tu tá sentindo, com o que tu tá fazendo e com o que tu gostaria de fazer. Então, tu fica o tempo inteiro desfocando do teu eu. Tá. Entende? E aí fica buscando outras coisas para fazer ou vivendo a vida dos outros, que é o que é mais comum nas redes sociais. Era o que eu ia te dizer. Algumas coisas são tão interessantes que a gente gosta de ver e tal, que são informações, enfim. Outras não acrescentam nada na nossa vida e a gente fica lá. Muitas vezes assistindo, a gente não sabe nem porquê. Então, isso de fato também é algo que a gente tem que tomar um pouco de consciência para diminuir, né? Exato. O ideal é de reservar 15 minutos, 30 minutos do seu dia para entrar em contato consigo. O que você acha que a gente tem que observar? Você tocou no assunto de suicídio e a gente, durante o intervalo, estava comentando que saíram notícias aí na mídia a respeito de alguns suicídios nessa fase aí muito precoce de adolescentes recentemente. O que a gente deve notar, então, para quem tem filhos, né? Não estou falando de qual momento da vida eles estejam, mas o que a gente tem que notar que pode preocupar os pais que muitas vezes não estão atentos a essa parte? Suicídio tem 3 fatores: genético, ambiente cultural e familiar. Na maioria das vezes, né, e tem toda essa correria do dia a dia, às vezes a gente não está observando quais são os comportamentos implícitos dos nossos filhos, né? Então, a gente observa as coisas que tá ali, fica muito na cara. Então, os pais, eles precisam estar mais próximos dos seus filhos, conversar mais, criar vínculo. Entra naquele ponto que nós estávamos falando antes, né? Criar vínculo de confiança. O filho precisa saber que ele pode chegar no pai e que ele vai contar, seja lá qual situação, mas ele vai ter algum tipo de acolhimento e não só de uma repreensão. Ele precisa sentir esse acolhimento. Puxa, isso é um dos comportamentos, né? No ambiente social, então, também, porque geralmente eles comentam com amigos, estou pensando em fazer isso. Se um amigo ouviu isso, primeira coisa que tem que fazer, avisar um familiar. Tá. Né? O assunto de suicídio, ele não é um assunto discutido, ele é muito velado. Ele é velado. Então, quando acontece, acaba tendo esse... chama atenção, né? Acaba pra tendo... discussão. Exatamente. Né? O que está acontecendo ali. Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar para você voltar a falar, a gente pode falar sobre isso, não pode, Glaucia? Do como a gente pode diminuir, não só esse lance do suicídio, mas a depressão, né? Essa parte genética, o quanto ela está ligada e um não. Então, eu vou convidá-la mais uma vez, eu vou deixar para vocês o Instagram, @psicóloga_coach, psicóloga_coach, e o seu site janainaleão.com.br, janainaleão.com.br. Te espero.